Do E. Mas é são duas letrinhas aí que fizeram e algumas pessoas acham casa. Temos umas técnicas muito simples para fazer isso. Dá para fazer Oi, tudo bem? Como estão? Como passaram a semana? Sejam bem-vindos novamente para mais um bate-papo. Nosso tema aqui é teatro, um pouco das artes, generalizadas também, assuntos variados, porque eu sou Adriane Azevedo e esse é o canal do Sind Bancários no YouTube. Vocês sabem, nós estamos dando as oficinas aqui desta forma, porque não podemos nos reunir presencialmente. Nossos bate-papos, nossas aulas continuam, vamos continuar em dezembro, janeiro, fevereiro. E se vocês quiserem, assistam às outras aulas, que são yoga, ginástica, dança de salão, inglês. Tudo gratuito, é só se inscrever no canal. Eu falei sobre dramaturgia, não é? Em uma outra aula, falei sobre adaptações, tudo sobre essa escrita do teatro. E hoje eu vou falar para vocês sobre um dramaturgo. Um dramaturgo antigo, que viveu lá nos anos 1800 e pouco, 1829, parece que ele nasceu, viveu uns 50 anos, 50 e poucos anos. Naquela época, em 1800, as pessoas viviam menos. Hoje em dia, as pessoas vivem mais, ainda bem. Naquela época não existiam muitas curas, né, para muitas enfermidades, inclusive não havia cura para tuberculose. E esse dramaturgo, então, ele morre de tuberculose aos 54 anos. Quem é esse dramaturgo, então, que eu estou falando tanto? Ele se chamava José Joaquim de Campos Leão, mas ele ficou mais conhecido como Corpo Santo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Este dramaturgo, que como muitos artistas só foi reconhecido muitos anos após a sua morte. Foi uma figura ímpar, teve uma história bem conturbada aqui na capital, Porto Alegre. José Joaquim de Campos Leão, Corpo Santo, que se escreve corpo com Q, Q-O-R-P-O, Santo. Procurem lá depois, mas primeiro eu vou contar um pouquinho da história dele. Vocês sabem, eu conto aqui muito do que me aconteceu na minha trajetória teatral de 38 anos, trabalhando com essa arte aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu conto muito o que aconteceu, a minha experiência. Então, eu comecei a fazer teatro em 1982 e logo uns anos depois eu fazia parte de um grupo teatral chamado Grupo Faz Carretos. Hoje em dia ele ainda existe, mas se chama Companhia Teatral Faz Carretos, que é dirigido pelo diretor Camilo de Leles. Pois esse nosso grupo, então, foi convidado na época para fazer um ciclo de leituras desse dramaturgo, Corpo Santo. Além de nós, do grupo, tinha outros 3 grupos mais ou menos, acho que eram 4 ao todo, e que iriam fazer então essas leituras dramáticas, que é como a gente chama quando o ator não decora o texto, não é? Ele apenas sabe bem o texto, mas ele lê, por isso que se chama leitura dramática. Então o ator ele lê. Então fui convidado por essa leitura dramática e, como sempre os atores fazem, então aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre quem era esse José Joaquim de Campos Leão, quem era esse Corpo Santo,
o texto que caiu para nós, para o grupo, foi Um Assovio. E eu li, já achei aquilo bem surreal, não é? Por quê? Porque essa história de Corpo Santo, ele tem uma parte da vida dele, ele nasceu em Triunfo, na cidade de Triunfo, aquela cidade ali que agora temos o polo petroquímico, a cidade aqui próxima a Porto Alegre, que podia se chegar por travessia de balsa, mas também se chega, não é, por estrada. Então ele nasceu lá em Triunfo, depois ele veio para Porto Alegre, né, o Corpo Santo, o José Joaquim de Campos Leão. E ele teve inúmeras profissões. Ele trabalhou no comércio, ele foi professor, ele foi funcionário público, ele foi vereador, ele foi de tudo. E né, ele veio para cá de Triunfo para ganhar a vida e foi fazendo o que acontecia, o que aparecia para ele. Depois ele foi morar em Alegrete um tempo. Lá também ele é professor, ele é diretor de escola, ele é funcionário público, ele é uma pessoa bem, não é a cabeça, assim. Ele, tudo normal aí na vida dele. Depois ele volta para Porto Alegre, se casa, e aí começam os transtornos psíquicos. Porque esse é a questão que acontece com ele. Ele começa a ter transtornos mentais. Esses transtornos mentais, não é, que foram examinados, ele foi examinado por vários médicos e depois de muito tempo parece que decidiram que ele tinha esquizofrenia, uma doença mental um transtorno mental bem conhecido. Porém, essa própria doença mental dele se transformou numa página da história dele, porque primeiro que ele começou a escrever as peças de teatro dele. Ele já tinha um grupo dramático, ele já tinha tido um grupo de teatro, ele já gostava dessa arte, mas quando ele começou os transtornos mentais, ele teve uma monomania, ou seja, ele só pensava naquilo, entendeu? Então, e ele escreveu 8, 16 peças ao cabo, assim, de meses, porque ele só escrevia, tudo isso fazendo parte do transtorno mental que ele tinha, essa esquizofrenia. E a história dele é muito bem contada, meio romanceada, mas é interessante, no livro Cães da Província, do Assis Brasil. Luiz Antônio de Assis Brasil, nosso escritor aqui, ele tem um livro chamado Cães da Província, que ele mostra um pouco de todos os empreendimentos que o Corpo Santo fez, que não foram poucos. Ele teve uma loja na Rua da Praia, nessa loja ele fez uma série de experimentações, inclusive, tipo assim, ele tinha na fachada da loja, ele tinha o nome da loja, assim, não é? E ele colocava uns lampiões atrás, segundo o Assis Brasil, para aparecer o nome da loja de noite, não é? Então, tipo assim, a pessoa criou um backlight lá em 1800 e pouco. Então, para vocês verem como ele era interessante, como ele tinha ideias boas e no meio dessa loucura toda. E a mulher dele, que ele já tinha casado, ele casou aqui em Porto Alegre. E a mulher dele, então, numa época que ele começa a surtar demais, a mulher dele resolve interná-lo. Ele é internado na Santa Casa. A Santa Casa fica, né, na subida ali da Andradas, ali no final. Só que nessa época a Santa Casa era longe do centro. Ali era bem deserto, a Independência era uma estrada. Então, a Santa Casa tinha essa localização para que o barulho da cidade não incomodasse os doentes. Vocês podem ver o que acontece, que hoje a Santa Casa simplesmente é no meio do centro de Porto Alegre, pois nessa época ela era longe do centro. Então ele é internado na Santa Casa por um tempo, mas ele não aceita essa internação. Ele acha que ele não está sofrendo desses transtornos ou que ele pode viver normalmente. Ele vai para o Rio de Janeiro e é avaliado novamente por médicos e, inclusive, tem um processo, não é, em que a esposa interdita ele e ele vai se defender no processo. E nesse processo ele se defende tão bem e de tal maneira ciente e né, sabendo o que ele está falando, totalmente consciente, totalmente
ele fala super bem sobre o problema dele mesmo. Então o juiz diz pra ele, olha, esse homem não só não me parece louco, como é uma das pessoas mais sensatas que eu já ouvi. Então existe essa dúvida se ele é ou não é, se, né, se ele tem esse transtorno. É uma questão bem corrente da esquizofrenia, que a pessoa pode passar um tempão normal, assim, sem ter nenhum transtorno, e de repente algo que acontece, algum gatilho, faz com que a pessoa, então, surte, não é? E tenha esse surto de esquizofrenia. É uma doença mental, então, na época de certo, não existiam esses tratamentos que tem agora. Então, como as pessoas não entendiam, que às vezes ele era totalmente lúcido, às vezes ele dizia coisas sem sentido. As peças dele, então, elas se confundem um pouco com esse anseio interno que ele tem, entende? Com essa normalidade psíquica. Por quê? Porque as peças, elas falam de coisas da época e talvez lá na época elas tivessem um sentido bem maior. Mas como são fruto de uma mente que estava transtornada, ele mistura um pouco da vida dele, dos problemas dele e das reclamações dele e do que ele pensa na cabeça dele com as falas dos personagens. Então, muitas vezes as pessoas acham cômicas, e realmente tem algo de comédia no texto dele, mas existe algo também sempre de bem, assim, como é que eu vou dizer, de uma crítica à sociedade da época, uma crítica ao teatro da época. Ele faz uma crítica, só que os pesquisadores daí começaram a entender isso a partir de uma certa época. Por quê? Depois que ele morreu de tuberculose, o Corpo Santo, então ele morreu lá em 1883, ele nasceu em 1829 e morreu em 1883, viveu 54 anos, como eu falei. Então depois que ele morreu, ele foi esquecido, essa obra dele toda, que ele fez toda a obra dele, ele fez uma tipografia, ele mesmo imprimiu num compêndio, assim, num que ele chamou de Enciclopédia ou 6 meses de uma enfermidade. E esses textos todos estão disponíveis lá na biblioteca da PUC, se procurar na internet. Todos os textos dele, que são essas peças de teatro que se chamam As Relações Naturais, Hoje Sou Um, Amanhã Outro, Mateus e Mateusa, Eu Sou a Vida, Não Sou a Morte, e essa, o Assovio que eu falei, são todos textos dele. Ele tem várias obras, e nessa enciclopédia ele também faz confissões, ele conta, ele dá até receitas. Então é uma obra bem caótica. Porém, lá em 1950, então foi esquecido, Corpo Santo morreu de tuberculose e foi esquecido, mas lá em 1950, por aí, 50 e poucos, o pesquisador, escritor, historiador Aníbal Damasceno Ferreira, mais o diretor de teatro Antônio Carlos de Sena, que é um diretor de teatro antigo, ainda vive, já uma idade bem avançada, foi por muitos anos diretor do Festival de Teatro de Bonecos de Canela, porque ele também é fundador de um dos primeiros grupos de teatro de marionetes, o TIM, Teatro Infantil de Marionetes. Então, Antônio Carlos de Sena, ele e o Damasceno, eles redescobrem a obra do Corpo Santo. E o Sena monta, então, um espetáculo com 3 obras do Corpo Santo. Essa montagem, ela teve sucesso, ela foi para o Rio de Janeiro, então o Corpo Santo é descoberto novamente. Então aí as pessoas começam a montar alguns textos dele, a fazerem pesquisas sobre ele e a descobrirem essa obra tão extensa dele. Ele, por causa dessa obra surrealista, ele muitas vezes é chamado de precursor do teatro absurdo. Não é? O teatro absurdo, vocês podem procurar, Eugênio Ionesco é um dos grandes representantes do teatro absurdo. Ele tem uma peça chamada O Rinoceronte,
a cantora careca. Então, se vocês lerem, vocês vão ver. Por exemplo, o rinoceronte, as pessoas começam a se transformar em rinocerontes na cidade. É claro que isso é uma metáfora, que isso é uma alegoria, mas a peça é assim, a pessoa vira um rinoceronte. Então, por isso, o teatro do absurdo. Mas Corpo Santo depois foi definido mais como um surrealista. Não é? As obras dele não tinham assim essas características tão absurdas quanto as pessoas se transformarem em rinocerontes. Porém, ele tinha uma genialidade psíquica, porque tudo isso que ele botava para fora, todas essas coisas, se fossem analisadas, eram realmente, como eu disse, uma crítica da época e também um desabafo interior dele. Depois eu vou ler um pedacinho para vocês aqui do Assovio, para vocês entenderem bem do que eu tô falando, não é? Mas ele, claro, na época foi estigmatizado, não é? Porque foi internado, e depois que a pessoa é internada, vocês sabem. Se hoje em dia ainda é assim, às vezes a pessoa é estigmatizada porque teve um surto psicótico e as pessoas acham que ela não pode mais voltar ao normal, mas hoje em dia existem tratamentos maravilhosos, não é? De várias formas, e muitas vezes a pessoa apenas tem uma sobrecarga. No caso dele, Corpo Santo, não. Ele tinha realmente uma doença. A esquizofrenia é uma doença que muitas vezes permite que a pessoa viva bem e que tenha, de vez em quando, tenha, então, esses surtos psicóticos. Então, o José Joaquim de Campos Leão, ele tem uma história muito interessante, não é conhecido muito das pessoas, por isso que eu estou falando nele, para que vocês procurem saber um pouco sobre a vida dele, esse homem que fez de tudo na vida, não é? E, inclusive, vocês viram até uma tipografia, teve comércio, foi professor, diretor de escola. Ele foi também funcionário público, como eu falei para vocês, não é? Ele, lá em Alegrete, ele foi diretor, foi até delegado de polícia, que eu tinha até me esquecido. Tô lendo aqui, fiz um resuminho para não esquecer de nada dessa vida tão interessante que foi a vida do Corpo Santo. Então, como eu falei para vocês, o texto escolhido para nós, para o nosso grupo de teatro, era um assovio. E nós fazíamos os personagens e fizemos uma montagem bem engraçada, porque são comédias, mas tem um fundinho ali meio, né? Bom, um assovio, Corpo Santo, corpo com quê? Não esquece. Comédia em 3 atos e um quadro. Ou seja, ele mesmo já disse que é uma comédia. Como eu falei para vocês, então no início está escrito os personagens: Fernando Noronha, Gabriel Galdino, Almeida Garré, Jerônimo Avis, Ludovica, Ludovina, Esméria, Rosinha e Coriolana e 3 tocadores. Os personagens Rosinha e Coriolana não aparecem nunca na peça. Eles estão aqui na entrada, mas não aparecem nunca na peça. As cenas passam-se em Paris. Ato 1º, cena 1ª, Fernando Noronha, nome do personagem, começa dizendo: não sei que diabo tenho nessa cabeça, nem Cosme, que é da minha particular devoção, é capaz de adivinhar o que se passa dentro deste coco. O que, porém, é verdade é que todos os dias, todas as horas, faço novas preces, e todas as horas e todos os dias transgrido os deveres que em tais protestos me imponho. Gabriel, que diabo estás fazendo nesse fogão em que estás pregando há mais de 2 horas? Querem ver se estás a roer os tijolos, julgando serem de goiabada? Cruzes, é capaz, eu já estou até com medo, é capaz de roer até a minha casaca velha. Ó, diabo, até já me roeu um pedaço do nariz. Quando ontem eu dormia, Gabriel! A rubrica diz aqui que ele pega de repente no nariz e tira um pedaço, olha e grita quando ele diz: até já me roeu um pedaço do nariz. Quando eu ontem dormia, Gabriel. Então, vocês viram já nesse início que tem tudo que eu falei. Essa mistura dele com a vida dele, porque o que ele diz aqui? Que ele faz, diz que não vai fazer aquilo, não vai fazer isso, se propõe a tal e não consegue cumprir. Isso é um pouco do interno dele, entendem? E o surreal já diz que o outro personagem comeu um pedaço do nariz dele. E assim vai, né? Gabriel, pronto,
Então, de que tanto me chama, diabos te levem, é o homo mais impertinente que tenho visto. Cruzes, Ave Maria, já vou, deixe-me tomar o meu quinhão de café. E tomo porque estou trânsido de frio, estou gelo, quer derreter-me? Espere. Então, assim o texto vai seguindo nessa reclamação dos personagens. Depois a gente vê, vai entrar as mulheres, vão reclamar que eles quebraram algo. Tudo isso tu vai entendendo um pouco da sociedade da época. Ele vai fazendo tipo um pouco de uma crítica a essa sociedade da época, talvez pelo que eu sinto aqui, tão ligada, né, nas coisas materiais. Mas lá pelo... Aí tem a cena segunda, a terceira, que eu não vou contar aqui toda a peça para vocês, não é? Mas já lá pelo final, tem um entreato que o Jerônimo de Avis, que não apareceu na peça inteira, ele entra com uma flauta e 3 trocadores com vários instrumentos. Lá vai! Sopra a flauta e esta não dá mais que um assovio destemperado, sopra com mais força, sucede o mesmo, ou ainda pior. Muito ansiado, querendo desculpar-se. Senhores, deu tétano na minha flauta, me desculpem. Daí todos os outros, que são os outros tocadores que entraram junto, né? Era ele, mais 3 tocadores, dizem, qual desculpa, nem desculpa, embaçou-nos, agora há de aprender a tocar todos os instrumentos. Caem em cima com ele defende-se com a flauta, começam a brigar, entendeu? Os tocadores com o flautista. Aí o flautista diz, paguem as lições que lhes dei ensinando-os a tocar a flauta. Daí eles cai o pano, eles aparecem de novo, cantam e dançam mascarados, de violas, tambores, flautas, rabecas e violões, os seguintes versinhos. Eu vou ler só um pedacinho para vocês, mas vale a pena. Minha musa está vazia, de tanto haver dado a tia. Minha rabeca não canta, nem o violão descanta. Aí vem os versos escritos assim. Trai, larai, tri, lari. Lari, trai, larai, tri, lari, larou. É isso que está escrito. Nós dizíamos esses versos, assim como está escrito. Minha viola está zangada por não ter mais uma corda. Dela a flauta discorda e assim só desagrada. Trai, lari, tri, lari. Lari, trai, larai, tri, lari, larou. E assim ele vai falando de cada instrumento. Minha rabeca assovia com esse rouco violão, meus tambores estão rotos. Minha flauta já não toca, mas apenas assovia. Drom, larom, larom, larim, lau, lau, drom, larom, lari, lari, larom. Aí eles cantam esses versos, daí entra o flautista novamente e diz, senhores, silêncio, mais profundo silêncio. Vou tocar a mais agradável peça de minha composição que se possa ter ouvido no planeta que habitamos. Ouçam. Todos ficam em silêncio, diz a rubrica, e põem os instrumentos debaixo do braço esquerdo. O flautista, levando a flauta à boca, faz Fi-u e cai o pano. Então, esse final é o assovio, não é? O assovio da flauta. E claro que o texto todo tem várias outras implicações que só vocês lendo para vocês entenderem um pouco. E a gente lendo aqui não entende muito também, mas consegue realmente pescar um pouquinho assim do que era essa crítica, do que era esse delírio dele, desse grande dramaturgo que foi esquecido por um tempo e que vale a pena ser estudado, ou pelo menos ser um pouco lido para que vocês compreendam quem foi ele, José Joaquim de Campos Leão, Corpo Santo. Espero que vocês tenham gostado, tenham uma boa semana, se cuidem. Continuamos com a prevenção, a segurança, usando a máscara. Um abraço para todos e boa semana. Eu sou a Adriane Azevedo e esse é o canal do YouTube do Cid Bancários.